A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Eu sou o pastor Marcos Basílio, da Igreja Evangélica Crisol, e mais uma vez estamos aqui com o nosso encontro marcado para nós estudarmos mais um pouco da Palavra de Deus. Estamos dando prosseguimento ao estudo do livro de Apocalipse, ao qual nós, durante algumas semanas, estamos nos dedicando, estudando, e Deus tem revelado grandes coisas. E a importância de nós estudarmos a escatologia por quê? Porque o final dos tempos está mais próximo do que nós possamos imaginar. Nós, como cristãos, e é bíblico afirmar isso, ao qual nós devemos orar pela volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é bom para nós. Eu sei que tem muitas pessoas que ainda não se converteram ao Senhor, mas é inevitável a sua volta. Falamos de um governo justo aqui na terra, falando de pessoas ao qual nós confiamos, nós votamos, nós damos um voto de confiança, mas nenhum deles vai satisfazer as nossas expectativas. Só um irá governar aqui nesse planeta durante 1000 anos, ao qual fará um governo justo, e esse se chama nosso Senhor Jesus Cristo. Então a importância de nós cristãos, nós como igreja, analisarmos, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não disse a data, não disse quando ele vai voltar para buscar a sua igreja, mas ele deu algumas sugestões, ele deu alguma pista na Bíblia, ao qual, se o verdadeiro cristão ele estiver ligado no que está acontecendo atualmente e ligado naquilo que está acontecendo no mundo inteiro, nós temos a certeza de uma coisa: a volta de nosso Senhor Jesus Cristo está mais próxima do que nós possamos imaginar. Então, só para relembrar aquilo que nós estudamos na aula passada, no capítulo de número 13, Apocalipse, capítulo número 13, nós falamos o que, igreja? Nós falamos sobre a besta que subiu do mar, que é o anticristo, nós verificamos aqui. Então, o capítulo de número 13, ele nos mostra o início do governo do anticristo aqui na terra. Então, é a besta que subiu do mar. E nós vimos que o mar representa a multidão de pessoas. Nós vimos também, a partir do versículo de número 11, a besta que subiu da terra, que é o falso profeta, e que o falso profeta, ele vai representar o anticristo aqui na terra. Ele vai fazer uma estátua, e essa estátua, no versículo de número 15, fala que ele foi concedido que desse o espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta se fizesse e falasse. Coisas incríveis, sobrenaturais vão acontecer aqui na terra. E essa imagem da besta, a imagem do anticristo, ela vai falar e fizesse que fossem mortos todos os que não adorarem a besta. E aí é introduzido a marca da besta, que é o 666, ok? Então, isso foi o que nós estudamos na aula passada, e vamos agora para o capítulo de número 14 de Apocalipse. Olha só, vamos acompanhar versículo por versículo, e eu tenho certeza de que Deus vai nos revelar grandes coisas nessa noite. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, entrego, Senhor, essa aula, esse estudo nas tuas mãos, ao qual os teus filhos vão participar. Eu tenho certeza, sairemos daqui totalmente abençoados com a tua palavra. Por isso, Senhor, através do teu Espírito, nos revela, meu Deus, a tua vontade, nos revela a tua sabedoria em nome de Jesus. Amém? Abriu aí a sua Bíblia? É importante que você acompanhe. Apocalipse, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 1, o capítulo 14 até o capítulo de número 19, ele fala sobre o final da grande tribulação. O que vai acontecer aqui na terra. E coisas importantes vão acontecer. Até agora nós fizemos um estudo um pouco até superficial, embora tivemos muitas informações, muitos versículos bíblicos comprovando aquilo que eu estou passando para você, lá no capítulo 14.
ele já começa a mostrar o final, os últimos dias aqui na terra. Então, o capítulo de número 14, versículo de número 1, ele fala assim: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião. Esse Monte Sião é o monte a qual está lá em Jerusalém, a qual foi construído o tabernáculo que foi destruído. Então, sobre o Monte Sião, e com ele 144.000, em que sua testa tinha escrito o nome dele e de seu pai. Então aqui está falando no final da grande tribulação sobre os 144.000. Alguns estudiosos, alguns teólogos, eles acreditam que esses 144.000 representam os salvos de todas as épocas, ou seja, aqueles que mais chegaram ao padrão de Deus de santidade. Agora veja só o versículo de número 12. E ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de harpistas, que tocavam com sua harpa, e cantavam como um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Então, pode ser que seja os 144.000, o versículo número 4 dá a característica desses 144.000, que diz assim: estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Uma outra linhagem de pensamento, e a qual eu estou um pouco mais inclinado a aceitar, que esses 144.000 são aqueles do capítulo de número 7, você volta aí um pouquinho a sua Bíblia, no capítulo de número 7, no versículo de número 1, a partir do versículo de número 1, diz assim: depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e ao mar. Agora vê o versículo de número 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Esses 144.000 são aqueles que aqui na terra vão pregar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São 12.000 de cada tribo. São 12 tribos vezes 12.000, dá 144.000. A diferença do capítulo de número 7, os 144.000 que são mencionados, eles estão de uma forma ativa, trabalhando aqui na terra, divulgando o evangelho. Já no capítulo de número 14, quando é mencionado esses 144.000, esses 144.000 no capítulo número 14 são os mesmos, só que eles estão em uma outra situação. Estão na situação em que Jesus Cristo volta pela segunda vez, a igreja já foi arrebatada, e eles ali, de uma forma que um milagre, eles são salvos, porque Satanás vai se levantar, vai incentivar o anticristo a perseguir esses 144.000. Então, como nós vimos aqui, tem 2 formas de pensamento. Esses 144.000 do capítulo de número 14 pode ser os escolhidos de Deus, de todos os santos, de todas as épocas, ou pode ser os 144.000 do capítulo número 7, que foi escolhidos para quê? Para pregar o evangelho aqui na terra. Ou seja, homens. Mas em todo caso, quando no versículo 4, quando ele fala assim: e estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens.
Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. É como se eles fossem um protótipo de exemplo. Para quê? Para aqueles que vão governar juntamente com Jesus Cristo no reino milenar. Porque como eu falei nas outras aulas, Jesus Cristo volta pela segunda vez e a igreja volta junto com ele. Todos nós, com o corpo glorificado, vamos governar com Jesus Cristo 1000 anos aqui na terra. Então esses 144 mil vão ser referências para todos os habitantes vivos que ficaram aqui na terra. E quem são essas pessoas que sobreviveram aqui? Aquelas que sobreviveram à grande tribulação e que não aceitaram a marca da besta. Aqueles que morreram, que foram degolados, como está lá em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo número 14, ao qual diz o seguinte, que eles vão reviver e vão viver aqui na terra durante 1000 anos. Então esses 144 mil vai ser o modelo de Deus, de pessoa íntegra, pessoas que nunca se contaminaram, pessoas que sempre seguiram a Deus. Então, independente se forem os santos de todas as épocas, ou se for os 144 mil, que eu particularmente, eu creio que são esses 144 mil homens vivos, 12 mil de cada tribo, que irão governar com Jesus Cristo aqui na terra. Então eles serão homens que terão toda a ciência, serão homens que vão deter muito conhecimento e principalmente homens que serão exemplos de como se adora a Deus. Porque nós vamos precisar no reino milenar de exemplo, não nós, que a igreja já foi arrebatada. Nós estaremos com o nosso corpo glorificado. O julgamento já veio sobre a nossa vida. Já recebemos os galardões, como vimos na aula passada. Mas estes que ficarem e sobreviveram da grande tribulação, eles ainda têm 1000 anos pela frente no governo milenar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, do capítulo 14 de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo número 5, fala então sobre esses 144 mil. Agora, eles são tão exemplos, igreja. Agora, eu fico imaginando, tu já pensou se aqui na Terra todo ser humano fosse igual a esses homens? Que maravilha que seria! Não teria roubo, furto, não teria pobreza, não teria injustiça. Porque olha o versículo de número 5. Ele fala assim, e na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então esses homens que serão escolhidos e que representam esse protótipo, esse modelo de verdadeiro cristão, eles são homens íntegros e que ninguém pode acusar eles diante do trono de Deus. Que maravilha, né, irmãos? Tu já pensou se toda a igreja, se todos os membros da igreja, eles fossem assim? Essa terra aqui seria muito bom de se viver. Bom, entenderam até aqui? Capítulo 14 de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 5. Está falando agora no final da grande tribulação. Agora olha o versículo de número 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e toda nação, e tribo, e línguas, e povo. Lembra quando eu falei que, por exemplo, se você perguntar agora, nesse momento, se algum anjo quer pregar o evangelho, eles querem pregar o evangelho, mas não podem. O direito, o privilégio de pregar o evangelho é nosso. Mas na grande tribulação, Deus vai enviar um anjo aqui na terra, e ele está descrito aqui no versículo de número 6, e ele vai pregar o evangelho aqui na terra. Deus vai escolher esse anjo e o evangelho vai ser pregado aqui na terra. Porque muitos já me perguntaram e eles disseram assim, pastor Marcos, mas mesmo na grande tribulação, com a ausência da igreja, vai ser pregado o evangelho aqui na terra? Vai ser pregado sim. E quem vai pregar o evangelho aqui na terra, já que a igreja ela já foi arrebatada?
Os 144 mil que nós vimos aqui, 12 mil israelitas, 12 mil de cada tribo, que dá 144 mil israelitas. Aqueles que estão, vamos dizer hoje, né? Vamos dizer que Jesus volta daqui a pouco. Aqueles que estão afastados da igreja, mas que por algum motivo não foram arrebatados e conhecem a palavra de Deus, esses vão pregar o evangelho se não entregarem a sua vida para a besta, que é o anticristo, certo? E o anjo, como está aqui no versículo 6, esse vai pregar também o evangelho. Agora veja bem, o versículo número 7, dizendo com grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Então qual é o evangelho que ele vai pregar? O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho do reino. É isso que ele vai pregar. Adora Jesus, ainda tem tempo de adorar Jesus. Mesmo aqueles que não foram arrebatados ainda terão direito à salvação. Como vão ter direito à salvação? Aqueles que negarem o anticristo e não aceitarem a marca da besta, que a Bíblia diz aqui, que nós vimos no capítulo de número 13, que vai ser colocado ou na mão ou vai ser colocado na testa. Você pode escolher aí. Brincadeira, viu, igreja? Então vamos lá. Versículo 8. E outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, aquela grande cidade, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta, agora preste atenção, isso aqui é direcionado àqueles que ficaram aqui durante a grande tribulação. Se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. O vinho da ira de Deus significa quando Jesus voltar no final da grande tribulação e fizer justiça, juízo aqui na terra contra aqueles que se revoltaram contra eles. Agora, olha o versículo 10, né? Eu estou lendo. Que se deitou, não misturado, vou repetir, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Então, olha o que está reservado para aqueles que não entregaram e não receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Versículo de número 11. E fumaça do seu tormento sobre para todo sempre. Então, é uma condenação eterna. Então, isso joga por terra aquela questão de que a pessoa morre, né? Uma doutrina que parte aí do mundo inventou, que a pessoa morre, ela vai para um lugar, ela paga os seus pecados, ele passa pelo purgatório, como denominaram isso aí, depois ele paga os seus pecados e vai depois para a vida eterna, para o céu, para o paraíso eterno. Isso aí, ó, no versículo de número 10 de Apocalipse, já joga isso por terra. Ou seja, ele diz aqui, ó, será atormentado, ou seja, aquele que não estiver com o seu nome escrito no livro da vida. Aliás, só para mexer um pouquinho com a turma aqui nessa noite, quem é que está com o seu nome aí escrito no livro da vida e pode dar um amém aí? Você pode dar um amém? Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Então, por quê? Porque quem não estiver com o seu nome escrito no livro da vida, olha o que vai acontecer, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos diante do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Então, quem recebeu o sinal da besta na época da grande tribulação,
Não tem mais volta. Quem adorar a besta na época da grande tribulação não terá mais volta. E isso acontece, igreja, no dia de hoje? Sim. Todas as vezes que uma pessoa ela divide a sua glória com Deus, a Bíblia diz lá em Isaías, como nós lemos também, que um homem, ele pega uma árvore, ele corta aquela árvore, a mesma madeira, ele pega aquela madeira, ele faz fogo daquela madeira, cozinha o seu alimento, e da mesma madeira ele cria uma imagem de madeira semelhante ao homem, semelhante aos animais aqui na terra, e se dobra diante dessa madeira. Isso daí é abominação diante de Deus. É considerado como pecado de prostituição. Todos aqueles que adoram imagem, todos aqueles que adoram outros deuses que não são Deus maiúsculo, mas deuses que se escreve com D minúsculo, porque o único e verdadeiro Deus é o que nós servimos. Então, quem faz isso para Deus é como abominação para ele. Pessoas que recebem um milagre, recebem uma cura e direcionando e agradece a uma pessoa que já morreu, diz que essa pessoa que intercedeu, igreja, isso aí para Deus é pecado de prostituição, porque devemos dar honra e glória a nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Veja aqui o versículo número 2. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ouvi uma voz do céu que me disse, escreve, bem-aventurado os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Então, quem é bem-aventurado? São aqueles que morreram no Senhor. Aqueles que entregaram a sua vida para o Senhor e foram fiéis até o fim, não se desviaram da presença de Deus, não renunciaram à presença de Deus, não seguiu outros deuses, mas embora sofreram perseguições, embora foi muito difícil, o caminho foi muito difícil, foi espinhoso, mas essa pessoa, ela seguiu ao Senhor. Então ele é bem-aventurado. O versículo de número 14, aqui fala sobre a ceifa e a vindima, fala como vai ser o julgamento de Deus aqui na terra. E olhei, e eis que uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho de Homem. Olha a imagem, olha a visão, olha a revelação que o apóstolo João teve de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque esse Filho do Homem é a figura, é a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro. Então, qual é a imagem hoje de Jesus Cristo? Não é mais aquele homem desfigurado na cruz, como muitos colocam por aí, aquele Jesus na cruz, desfigurado, morto na cruz. Não, mas olha a visão que João teve. Ele agora só uma coroa de ouro na mão, mas olha só, e com uma foice aguda. Eu lembro que ali no início dos evangelhos, se eu não me engano, no evangelho de Mateus, se eu não estiver enganado, ele é revelado, ele com uma pá na mão, ou seja, separando, né, os bons do mal. Mas aqui, no final da grande tribulação, é uma foice. Isso significa o quê? O juízo de Deus. E os 4 anjos saíram do templo, clamando com grande voz aos que estavam sentados sobre a nuvem, lança a tua foice e cega, e já é hora de cegar, porque já a seara da terra já está madura. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada, ou seja, foi colhida. Terrível o dia da segunda volta de Jesus. Por que a segunda volta de Jesus? Porque a primeira volta de Jesus Cristo, ele vem arrebatar a sua igreja. E vai ser um arrebatamento ao qual ninguém verá. As pessoas vão
nos procurar e não vai nos encontrar. A igreja, ela já não estará aqui na terra, mas na segunda volta todo olho verá. Então esse julgamento, esse juízo de Deus aqui na terra, ele vai ser terrível, igreja. Acompanhe comigo aqui ainda em Apocalipse capítulo 14, no versículo número 17. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo, e clamou com grande voz que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a sua foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. Essas uvas representam quem? Aqueles que estão aqui na terra e que adoraram a besta e que entregaram a sua vida para o anticristo. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Olha que coisa terrível. Olha, imagina comigo, quando Jesus Cristo voltar, a sua segunda vinda no final da grande tribulação, muita gente vai morrer aqui na terra. Vai ser uma guerra muito grande. Aqui está falando, sabe o quê? Sobre a guerra do Armagedon, que daqui a pouco nós vamos comentar sobre ela. Gente, vai ter tantas pessoas mortas aqui na terra que os cavalos, quando andarem no meio, o seu sangue vai até o freio do cavalo. Aonde é que se coloca o freio do cavalo? Aqui na boca do cavalo, para ele frear o cavalo. Ou seja, vai ter tanta gente morrendo aqui na terra que vai ser difícil viver aqui. Mas ainda bem que nós fomos arrebatados. Vamos lá? Então entenderam aqui o capítulo número 14, terminamos o capítulo número 14, que fala sobre os 144 mil escolhidos que vão pregar o evangelho aqui, que serão referência de Deus no reino milenar. Falamos também que aquele que não estiver com o seu nome escrito no livro da vida vai sofrer eternamente. E falamos aqui também sobre como vai ser o juízo de Deus aqui na terra. Ele vem como se fosse com uma foice, isso é algo simbólico que representa o juízo de Deus aqui na terra. Vem comigo aqui no capítulo de número 15. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas. Ou seja, o capítulo de número 15, irmãos, capítulo número 15, fala sobre as últimas pragas aqui na terra. Acompanhe comigo o que vai acontecer. E vi, olha o versículo 2, e vi como o mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Fala novamente sobre os 144 mil. E o que esses 144 mil faziam? Cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Versículos número 6, vamos pular para o versículo número 6. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. Agora vamos para o capítulo de número 16, que é aquele detalhe, a igreja, aqui no capítulo 16, detalha o que vai acontecer quando essas taças, ou seja, as 7 últimas pragas derramadas aqui na terra. Versículo de número 2, do capítulo 16 de Apocalipse. E foi o primeiro, e derramou taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna dos homens que tinham o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Então, quem tiver com a marca da besta vai sofrer doenças terríveis aqui na terra. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu toda a alma vivente. É praticamente aquela praga lá do Egito, quando Moisés tocou os rios,
e ali os rios se transformaram em sangue. Agora olha o versículo de número 8. Versículo número 8. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e lhe foi permitido que abrasasse os homens com fogo. Vai ter um período aqui na terra em que as pessoas vão sair durante o dia e tem que estar totalmente protegida, porque a intensidade do sol vai ser tão forte. Hoje nós reclamamos, quando está um verão aí de 40, quase 50 graus, se você for ali em Bangu, às vezes eu tenho trabalho ali em Bangu, e época de verão a coisa ali é estreita mesmo, a chapa lá fica quente mesmo. Agora imagine na grande tribulação. Hoje nós reclamamos sobre a camada de ozônio que está danificada. Na época da grande tribulação não vai nem se poder sair, porque o sol vai estar tão intenso que se sair sem nenhuma proteção a pele vai ser queimada. E foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Versículo de número 10, né? Versículo de número 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus. Isso aqui é terrível. Quem tem poder sobre estas pragas, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Mesmo vendo tudo isso acontecer, esses homens não se arrependeram e não deram glória a Deus. Muito pelo contrário, ainda blasfemaram o nome do Senhor. Versículo número 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens morderam a língua de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Quando eu li isso aqui, irmão, eu fiquei chocado. Eu fiquei literalmente estarrecido. Porque mesmo sofrendo o juízo de Deus, mesmo vendo, irmão, se cumprindo a escritura bíblica, essas pessoas que estavam aqui presenciaram o arrebatamento da igreja, presenciaram todas a abertura dos selos, tudo que já tinha acontecido aqui na terra, o cumprimento da profecia bíblica, mas mesmo assim não se arrependeram. Não entregaram a sua vida para Deus. Coisa terrível é estar diante de Deus sem arrependimento. Eu vou pular aqui para o versículo de número 15, que diz assim. Aí depois de tudo isso que aconteceu, vou ler o versículo de número 13. E da boca do dragão, que dragão é esse aqui? Que dragão é esse aqui? Nós vimos também no capítulo de número 13, que esse dragão aqui é Satanás, a antiga serpente, o diabo. E da boca do dragão, ou seja, da boca de Satanás e da boca da besta, ou seja, do anticristo e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Ou seja, saiu da boca de Satanás, saiu da boca do anticristo, saiu da boca do falso profeta, cada um tinha uma rã, que são representados o quê? Por espíritos imundos, demônios, anjos decaídos. Ou seja, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Então, irmão, aí eu tenho que dar uma parada aqui. Nem todo prodígio provém de Deus. Nem tudo que você vê acontecer de forma sobrenatural, você tem que glorificar o nome do Senhor. Satanás, ele engana. Satanás, ele vem com sapato de veludo. Ele vem dizendo que é dele. Ele diz que ele cura. Mas, na verdade, ele não cura nada. Ele só retira aquilo que ele colocou. Vai se passar por Deus querendo parecer ser Deus. Para quê? Para enganar as pessoas. Para que essas pessoas sejam seguidores dele. Então, aí o que ele fez? Os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, naquela grande batalha. Essa batalha aqui no final da grande tribulação, você já deve ter ouvido falar sobre o Armagedon, a guerra do Armagedon. Ou seja, a guerra do Armagedon
Vai ser a última batalha aqui na terra antes do reino milenar. Aí sim, olha o versículo de número 15. Aí, isso aqui se aplica à segunda volta de Jesus. Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Versículo de número 16. E os congregaram no lugar em que em hebreu se chama Armagedon. No lugar que se chama Armagedon, Satanás vai incentivar, vai ordenar o anticristo e o falso profeta, vão reunir todas as nações aqui na terra e vão marchar contra Jerusalém. O que eles vão fazer? Vão marchar contra o templo que já foi reconstruído, quer dizer, já foi naquela época, agora o templo ainda não foi reconstruído, mas o templo vai ser reconstruído, vai se adorar os israelitas, vai voltar o sacrifício aqui na terra, porque os israelitas, os judeus, não acreditaram nesse Jesus que vieram, não acreditaram que ele foi o Cristo, e eles ainda aguardam a vinda do Cristo. E aí vai haver sacrifício nos 3 primeiros anos e meio, que é a tribulação. Depois o anticristo se revolta contra ele, manda cessar os sacrifícios, e aqui no final marcham contra Jerusalém e marcham para destruir os 144 mil escolhidos e selados por Deus. Agora veja bem. Então se congregaram no lugar que se chama Armagedon. Versículo de número 17. E o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Seria a última praga aqui na terra. Seria a última praga aqui na terra. E saiu com grande voz do templo do céu do trono, dizendo: está feito, está consumado. E houve vozes, agora presta atenção comigo no versículo de número 18, e eu estou em Apocalipse, capítulo de número 16, no versículo de número 18, que diz assim: e houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e a cidade das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho e da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. Versículo de número 21. E sobre os homens, ou seja, todo ser humano que sobrou aqui na terra, no final da grande tribulação, que sobreviveu à grande tribulação, e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus, e por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então fechamos o capítulo de número 16, que tratou aqui sobre as últimas 7 pragas que representam o juízo de Deus contra o ser humano aqui na terra. Alguma dúvida aí? Estão compreendendo? Você pode colocar a sua opinião, você pode fazer a sua pergunta, pode fazer a sua colocação, e nós vamos interagir aqui e vamos respondendo à medida do possível. Vamos agora ao capítulo de número 17, que foi o tema que eu coloquei no chamado. Agora presta atenção. O título aqui na minha Bíblia fala o seguinte: a queda de Babilônia, a visão da grande prostituta assentado sobre a besta. A grande pergunta aqui é o seguinte: quem é esta prostituta assentada sobre a besta? Será que é uma religião falsa? Será que são todas as religiões falsas aqui na Terra? O que será essa grande prostituta, que é uma simbologia
a qual Deus revelou para João. Vamos descobrir agora? Versículo de número 1, ele fala assim: e veio dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Nós vimos aqui que quando fala sobre muitas águas na Bíblia, representa o que, igreja? Representa uma multidão de pessoas. Quando fala sobre mar, eu vi, como por exemplo, aquela parábola da rede que foi lançada, a parábola que Jesus Cristo falou, que o pescador, ele lançou a sua rede sobre a mar. A rede representa o que? A palavra. E o mar representa uma multidão de pessoas. Então aqui também, grande prostituta está tentada sobre muitas águas, ou seja, essa prostituta, irmã Valéria, sempre participando aqui conosco, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Será que é uma nação? Será que a prostituta é uma nação? Então vamos lá, essa grande prostituta, na verdade, representa todas as religiões falsas. Lembra que nós falamos no início, e hoje em dia, o que nós ouvimos falar muito? Você já ouviu falar sobre o ecumenismo? Na verdade, a origem do ecumenismo seria o seguinte: a Igreja Católica Apostólica Romana diz que os cristãos, os protestantes, têm que voltar para ele, mas isso aí é totalmente engano, porque o cristianismo, a Igreja Católica Apostólica, não saiu da Apostólica Romana. Ou seja, teve um tempo que houve a Igreja Primitiva, depois entrou a doutrina de Roma, que ficou anos, séculos, dominando aqui sobre a terra, e através de Martinho Lutero, se voltou às raízes do cristianismo primitivo. Então a Igreja Católica Apostólica, os protestantes, os crentes, como nós somos chamados, não saímos da igreja, vamos dizer assim, da Igreja Católica, mas nós voltamos às origens primitivas. Então, como se fala hoje no ecumenismo, a ideia que nós temos é a unificação de todas as religiões. Quando você passa ali no bairro ali chamado Meia, se eu não falha a memória, na 24 de maio, tem uma igreja lá que ela está escrita e ela fala sobre isso, sobre o ecumenismo. E ali você pode ir lá e adorar o Deus que você quiser. Se o crente quiser ir lá adorar ao nosso Deus, ele corre o risco de ter uma outra pessoa que está adorando um Deus que é o nosso Deus do lado. E aí um respeita o outro. Mas para se unir todas as religiões, vai precisar do quê? De uma pessoa para dominar todas as religiões. E vai acontecer isso, vai ser o anticristo. Então, quando se fala aqui, viu, irmão Valério? Na verdade, não representa uma nação. Mas foi bom a irmã ter colocado a sua opinião. Mas representa uma doutrina falsa, uma religião falsa que está dominando o quê? Todas as nações. Então, vamos traduzir novamente isso aqui, aí vamos entender melhor aqui o versículo 1. E veio dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou dizendo: veio mostrar-te-ei a condenação, ou seja, o julgamento da grande prostituta, ou seja, das religiões falsas, que está sentado sobre muitas águas, que está dominando várias nações. Compreenderam aí? Vamos para o... Então, a grande prostituta trata-se da Babilônia religiosa, porque tudo iniciou da Torre de Babel. A partir da Torre de Babel, e no Antigo Testamento, nós verificamos, principalmente na história do profeta Daniel, quando eles foram deportados lá para a Babilônia e foram praticamente obrigados a seguir, ou seja, aqueles que foram presos e ficaram cativos, estavam sendo obrigados a servir as religiões da Babilônia, que eram vários tipos de Deus. Então tudo se iniciou ali na Babilônia. Então a Babilônia representa tudo que é de prostituição religiosa, tudo saiu dali. Então,
o versículo de número 1 trata-se da Babilônia religiosa e abrange todas as religiões falsas, inclusive o cristianismo apóstata. O que é o cristianismo apóstata? É aquele que se diz cristão, mas vem com doutrina falsa. O apóstolo Paulo ele falou assim, ó, que qualquer um que venha com uma doutrina, mesmo ele dizendo que é um seguidor de Cristo, mesmo que seja um anjo, mas que ele venha com uma doutrina que não seja doutrina bíblica, é uma doutrina falsa. Agora, isso normalmente denota o que? Apostasia religiosa e infidelidade a Deus. Vamos ver o que está escrito? Abra comigo, é Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. No versículo de número 21, ele já falava sobre isso. Isaías capítulo 1, versículo de número 21, ele diz assim: como se fez a prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Então ele já falava sobre uma cidade que se prostituiu, que se afastou de Deus, que pregava doutrinas falsas. Então tudo se originou na Babilônia, que se pregou doutrinas falsas. E essa doutrina, igreja, olha, é por isso que é importante, eu quero que você preste bem atenção no que eu vou falar agora, a importância de você estudar a palavra de Deus. Muitos não dão valor ao estudo da palavra. Me perdoe eu falar isso, mas eu sou de sangue pentecostal, eu me converti numa igreja pentecostal, mas muitos vão atrás muito de reteté, vão muito atrás de revelação, vão através de querer saber o seu futuro, o que Deus vai fazer, o que vai acontecer, se Deus vai abrir a porta, se não vai abrir. Mas eu te digo de coração, a verdadeira profecia é a palavra de Deus. Quando você está pautado na palavra de Deus, Deus te dá o discernimento de espírito. E aí você sabe quando aquela profecia é de Deus ou não é. Quando é do diabo e não é. Quando o caminho é direcionado por Deus e não é. Porque quando você tem o conhecimento da palavra, quando você ouve alguma coisa, olha, o teu ouvido, ele não sei se acontece com você, mas acontece comigo, dá uma espécie de um chamiscão aqui na igreja, não sei se a palavra é essa, mas não entra, é um ruído diferente, é um barulho diferente, sabe? É um barulho diferente. Então, é por isso que quando a pessoa ela é esclarecida da palavra, quando ela tem o conhecimento da palavra, essa pessoa ela não se engana facilmente. Ela sabe o que está errado, o que provém de Deus e o que não provém de Deus. Ela sabe quando a doutrina é falsa. Ela sabe quando está se pregando um evangelho que não é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu sempre falo, estuda a palavra, são poucos aqueles. Eu glorifico o nome do Senhor, você que está aqui comigo, você que está participando, mesmo que você não lance aí a tua pergunta, mesmo que você esteja quietinho aí ouvindo, mas você está atento, você está participando. Eu lembro uma vez, eu percebi o seguinte, que não é todos aqueles que falam muito, não é todos aqueles que estão toda hora ali. Na época eu estava fazendo a faculdade, eu não era de ficar perguntando, eu tinha vergonha de levantar a mão e fazer perguntas na sala de aula. E aí, uma vez, o diretor da faculdade, ele dava aula, uma determinada matéria, e daqui a pouco ele dando a matéria e falou assim, ó, tá vendo aquele rapaz ali? Apontou para mim, no meio, tinha quase 100 pessoas, ela falou, olha, ele é participativo da aula, sabe por quê? Porque ele presta atenção na aula, ele está sempre ali, eu não vejo ele conversando com ninguém, mas ele está sempre, e olha que ele não é de falar muito, mas eu fiquei vermelho igual um pimentão, mas eu achei aquilo legal, porque mesmo eu não falando, mas eu prestava atenção, estava ali ligado, sabe, querendo aprender.
E essa característica, essa qualidade, graças a Deus, eu trouxe para o Evangelho. E desde a minha primeira escola dominical, eu prestei atenção, e até hoje, quando tem alguém ministrando a palavra, quando tem alguém dando testemunho, quando alguém está pregando a palavra, eu estou sempre prestando atenção. Você sabe por quê? Porque é conhecimento que eu estou adquirindo. Eu aprendo com você. Eu aprendo muito com vocês também, né? Valéria, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Isso é verdade, Valéria. Sabe, o que nos liberta desse mundo, o que nos liberta de sermos aprisionados pela concupiscência do mundo, do pecado, o que nos liberta das mãos de Satanás é a palavra. Hoje, né, irmã Eliette, que está aqui conosco, hoje mais música e pouca palavra. É o que eu estava falando, né? As pessoas vão muito, às vezes, pelo barulho, muito, sabe? Mas olha, eu sei que tem cada momento do culto é o seu momento especial. A hora de adorar a Deus é a hora de adorar a Deus. Os louvores são lindos. Eu sempre digo o seguinte: o louvor é a preparação para a palavra. Quando a pessoa está louvando, você chama a presença de Deus. Eu vou em determinadas igrejas que são chamados para ministrar. Quando tem um bom louvor, as pessoas estão concentradas, estão focadas naquele momento. Fica até mais fácil de pregar a palavra, sabe? Mas é difícil. Você marca um culto, de reteté, que tem, vai um profeta, vai lotar. Agora marca um culto da palavra, para estudar a palavra de Deus. São poucos os que vão. Eu sei o que eu estou falando, irmão. Eu já ministro a palavra, já tem mais de 20 anos que eu dou aula em escola dominical, que eu dou aula em estudo, e a verdade é essa. Mas amém. Né? Mas nós estamos aqui. Né? Lohane, glória a Deus, apóstolo Paulo, se não me engano, vai dizer: meu povo perece por falta de conhecimento da palavra. Na verdade, Lohane, você tem toda a razão quanto a isso. Isso aí foi lá, eu não lembro o livro que foi, mas isso aí foi lá no Antigo Testamento, mas o apóstolo Paulo, ele enfatiza muito isso também, sabe, sobre a busca do conhecimento. E o povo de Deus perece, as pessoas morrem espiritualmente. Esse perecer tem no sentido, viu, Lohane? Mas muito bem lembrado, muito bem colocado, que as pessoas, elas perecem, elas morrem no pecado por falta do conhecimento da palavra. A pessoa está errando, a pessoa está ali morrendo no pecado e acha que está bem diante de Deus, acha que está sendo justificado diante de Deus, mas por falta de conhecimento da palavra. Mas olha, uma advertência para a igreja: naquele grande dia não vai ter desculpa. Eu não sabia, estava no erro, vai receber o julgamento. Amém? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Muito obrigado aí pela participação dos irmãos, tá? Agora, olha o que... Então, nós vimos aqui no capítulo número 17 que a grande prostituta são as religiões falsas. Aqui na grande tribulação vai estar sendo dominada por quem? Vai estar sendo dominada pelo anticristo. Ele vai dominar todas as religiões e vai colocar doutrina falsa. E vai ser também, o seu braço direito vai ser quem? O falso profeta, que vai colocar uma estátua dentro das igrejas que tiverem aqui, essas igrejas que serão pregadas um falso evangelho. Aquela igreja vai receber uma imagem, vai falar e vão operar maravilhas aqui. E muitos serão enganados por falta do conhecimento da palavra. Ok? Vamos lá. Versículo de número 2. Ele diz assim: com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra e se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Lembra que eu falei no início? Que o pecado de você adorar deuses que não são Deus, o pecado de você pregar uma falsa doutrina é colocada diante de Deus como uma prostituição. É abominável diante de Deus. Por isso aqui é revelado no versículo 1, a grande prostituta, a falsa religião,
Pessoas que pregam coisas que não estão na Bíblia, irmão, que interpretam do seu bel prazer. Uma vez uma irmã falou assim, mas eu não acho assim. Minha irmã, eu também não acho. Aliás, aqui ninguém acha nada. É o que está escrito aqui na palavra de Deus. O que vale é o que está escrito. É óbvio que tem algumas doutrinas que ela diverge, não são bem esclarecidas, mas que também não é nenhuma aberração, não está se pregando uma doutrina forte. Tem coisa aqui na Bíblia que realmente nós só vamos saber quando estiver no céu, ok? Mas não é nada que vai comprometer a nossa salvação. Mas quando o básico, quando você está desviando do verdadeiro evangelho, isso aí é prostituição diante de Deus. Vamos lá, então? Versículo 3. E levou-me em espírito a um deserto. Olha a imagem. Preste atenção comigo. Eu estou Apocalipse capítulo 17, no versículo número 3, que diz assim: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nome de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esses 10 chifres são os governos aqui da terra. São os 10 governos que vão entregar isso aqui de bandeja para o anticristo e que vão pregar essas doutrinas falsas. E a mulher estava vestida de púrpura e de cor de escarlata, adornando com ouro e pedras preciosas. Porque as falsas religiões te oferecem muita coisa, te oferecem muita riqueza. Quando se vê também um evangelho que é muito pregado, que só fala, como é que é o evangelho que está sendo pregado hoje aí? Só fala sobre prosperidade. O evangelho da prosperidade, olha, porque você vem, que você vai receber isso, que Deus vai fazer isso. Irmão, foge disso. Deus nos dá as coisas, mas dá, mas é com muito custo, é batalhando muito, é fazendo muito a nossa parte. Mas Jesus Cristo, ele falou que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas devemos ter bom ânimo, mas nós passaremos por aflição. O evangelho não é fácil, não é tão fácil como se estão pregando por aí. Temos que pregar mais a cruz, temos que pregar mais salvação, menos portas abertas. Deus pode abrir, pode, querido, mas menos prosperidade e mais evangelho da cruz. Porque o evangelho da cruz, o evangelho da prosperidade, ele vai até proporcionar coisas boas aqui na terra, você já vai receber aqui na terra. Mas o evangelho da cruz, ele vai te proporcionar algo que nem ouro, nem prata pode comprar, que é a salvação da tua alma. A tua alma, aliás, é o bem mais precioso que nós temos. Defenda isso. Defenda isso. Nada desse mundo vai comprar aquilo que Jesus já conquistou por você. Nada nesse mundo vai comprar a tua salvação. Sabe por quê? Porque a tua salvação já foi comprado a preço de sangue. Tá bom? Mas essa grande prostituta que já está atuando hoje, essas doutrinas falsas, irmã Kátia, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. É isso aí, Lucas capítulo 11, versículo, Valério, o evangelho que não transforma e não traz arrependimento é o da prosperidade. Ou seja, aquele que só prega prosperidade, vem cá, Deus vai mudar, você não vai... Aí a coisa começa a apertar, aí a pessoa se decepciona e acaba saindo do evangelho. Então, mas temos que ter cuidado com as falsas doutrinas, com a prostituição espiritual. Temos que nos ligar na palavra de Deus, que ela cura e ela liberta. Como falou a nossa irmã Lohane, né? Muitos perecem por falta de conhecimento da palavra de Deus. O meu povo perece por falta do conhecimento da palavra. Então vamos buscar mais o conhecimento da palavra. Vamos afastar definitivamente, vamos lutar contra a prostituta que está sendo revelada aqui em Apocalipse, contra a falsa religião. Amém?
Olha o versículo de número 5. E na sua testa estava escrito o seu nome, mistério, a grande Babilônia, porque tudo saiu da Babilônia. A mãe das prostituições e abominações da terra. Aqui na minha Bíblia está escrita com letras garrafais, letras maiúsculas, para ficar bem destacado isso aqui. Agora olha o versículo de número 6. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Versículo número 7. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E eis que os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que já era e não é, mas que virá. Versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada, e são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Versículo 11, e a besta que era e já não é ela também o 8º, e esse os 7 vai à sua perdição. Então o versículo de número 8, que fala sobre a besta que é e já não é, e que há de subir, representa o seguinte: alguns interpretam esse versículo presumindo ser o anticristo, porque o anticristo é que vai governar sobre essa religião falsa, que já está sendo preparada para o governo do anticristo. Ou seja, é uma pessoa que já viveu em algum tempo da história, mas que agora já está morto e que no futuro subirá do abismo. E permanecendo na terra um certo período, por fim será destruído. Isso daqui é a linha de pensamento de alguns teólogos, mas eu não acredito nisso não. O anticristo, ele nunca viveu aqui na terra, ele vai se formar como homem e ele vai liderar essa religião falsa. Amém? Então vamos lá. Então, no versículo capítulo número 17, nós vimos aqui que essa mulher, essa grande prostituta assentada sobre a besta, essa besta é o anticristo, ou seja, ela vai ser, essa falsa religião vai ser comandada pelo anticristo e que vai ser muito bem administrada aqui na terra durante a grande tribulação. E nós vimos também que essa falsa religião que já está sendo espalhada pelo mundo inteiro. E temos que identificar as falsas religiões, tá? Vamos lá, vamos para o capítulo de número 18. Vou dar uma adiantada aqui. Está passando um pouquinho do tempo, mas se você tiver um tempinho, acompanha aqui comigo. Capítulo de número 18, a queda da Babilônia. Lamentações sobre a terra. Versículo número 18. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, e diz: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios. E abrigo de todo espírito imundo. Então, gente, aonde tem falsa religião, tem espírito maligno, tem anjo decaído, tem demônio. E refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Todas as nações já foram contaminadas pela falsa religião. Os reis da terra se prostituíram, os governantes da terra já se prostituíram. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Versículo número 4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu. Olha Deus advertindo aqui. Para que não sejam participantes dos seus pecados. Então, o que vai ser pregado?
durante a tribulação, pelos 144 mil, pelo anjo que estará aqui na terra, sai, e olha, Deus, mesmo na grande tribulação, avisando aquelas pessoas, sai dessa religião, sai desse pensamento, se converte ao Senhor, pregando aos governantes. Nós vimos aqui no capítulo de número 16, irmãos, que mesmo assim, aquelas pessoas não se arrependeram e não entregaram a sua vida para Jesus. Quantas pessoas, irmãos, até hoje, não reconhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, prefere dar ouvidos a falsas religiões. Amém? Valéria, o anticristo será da linhagem judaica? Assim, nós não temos certeza, tá? Mas na aula passada, quando nós estudamos, e lá em 2 aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ele fala que vai se assentar no trono de Deus como se parecesse Deus. Para ele se assentar no trono de Deus, ele vai se assentar no tabernáculo que será construído. E de lá ele vai fazer um pacto com os judeus. Então, para se assentar no trono de Deus, para ministrar lá no tabernáculo, tem que ser de descendência judaica. Então, daí pode-se entender que ele tenha uma linhagem judaica. Mas assim, irmã Valéria, é coisa que a gente não pode afirmar. Mas tem uma forte tendência para isso, ok? Vamos lá, versículo de número 6. Eu vou dar uma pulada aqui, vamos para o versículo de número 8. Portanto, num dia virão as suas pragas, num dia só, o juízo de Deus aqui na terra. Lembra a foice, quando Jesus diz com aquela foice que representa o juízo? Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que julga. Versículo de número 9. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, chorarão, e sobre ela prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. Quando eles virem que a grande prostituta, que as religiões foram desmascaradas por Deus, aqueles que seguiram o anticristo, aqueles que seguiram as religiões, vão chorar. Mas mesmo que alguns venham se arrepender, mas se já recebeu a marca da besta, não vai ter mais chance. Tá? Então a hora de aceitar Jesus Cristo é agora. Estarão de longe pelo temor do seu tormento, dizendo, ai daquela grande Babilônia. Ou seja, Deus vai exterminar todas essas religiões. Aqui no capítulo 18 já está se falando, todos esses capítulos que nós estamos falando agora, a partir do capítulo número 14 que nós estudamos agora, está falando sobre o final da grande tribulação. Versículo 11. E sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra. As pessoas que se enriqueceram ilicitamente, as pessoas que se entregaram a sua alma, como se diz aí, fez um pacto com o diabo, fez uma aliança com o diabo, para receber fama, para receber glória, para ser popular. Tudo isso Deus vai cobrar, igreja. A maldade que o homem está fazendo nessa terra aqui contra a natureza, tudo isso Deus vai cobrar, e vai cobrar com juros e correção monetária. Eu não quero estar aqui na grande tribulação. Eu quero estar lá nas bodas do Cordeiro, comendo do bom e do melhor, aguardando a segunda vinda dele. Voltaremos com ele para governar com ele aqui na terra, mas ai daqueles que estiverem aqui na terra durante a grande tribulação. Versículo 11, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadoria de ouro, então, irmão, olha aqui, nada disso, mercadoria de ouro, mercadoria de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, nada disso vai ter valor aqui na terra. Então fala sobre isso aqui o capítulo número 18, o versículo 21 fala assim, e um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia,
aquela grande cidade, e não será jamais achada. Ou seja, Deus vai exterminar toda a religião enganosa. Vamos lá, versículo 22. Em ti não se ouvirá mais a voz do arpista, do músico e de flauteiros e de trombeiro, e nenhum artífice de arte alguma se acharão mais em ti, e ruído de mó em ti não ouvirá mais, e luz de candeia. Versículo 24. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos, e de todos que foram mortos na terra. Ou seja, ela foi condenada porque perseguiram os profetas, perseguiram os santos do Senhor, fizeram maldades aqui todos aqueles que seguiram essa religião falsa, todas essas pessoas, elas vão receber o julgamento de Deus, ok? Então nós estamos hoje terminando aqui, acho que foi bem produtiva a aula, tá? Vamos entrar na próxima aula no capítulo de número 19. E esse capítulo de 19, literalmente, ele vai tratar da segunda volta de Jesus. E tem muita coisa boa, para ser revelada da parte de Deus. Então eu conto com a sua presença na próxima segunda-feira, a qual nós estaremos aqui estudando o capítulo 19 de Apocalipse, que fala sobre vitória de Cristo sobre a besta e sobre o falso profeta. Amém? Conto com a sua presença. Muito obrigado pela sua participação. Você que ficou aqui até o final, tenha certeza de uma coisa: nós ganhamos tempo, ganhamos algo da parte de Deus. Estaremos saindo daqui mais sábios, mais sabedores da palavra do que quando nós entramos. E como foi dito aqui também, não vamos ser somente ouvintes, mas vamos ser praticantes da palavra. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa e que as promessas de Deus, que a unção de Deus, que a presença do Deus Todo-Poderoso esteja sobre a vida de todos vocês e que todas as promessas de Deus vão se cumprir sobre a tua vida. Obrigado, meu Deus, por mais essa vez. Abençoa a tua igreja e abençoa a tua casa em nome de Jesus. Que a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo e que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todas as igrejas espalhadas pela face da terra, não somente hoje, ó Pai, mas para todo sempre. A igreja diz: amém. Oh, glória, aleluia.